Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância do gerenciamento de projetos nas empresas. O nosso convidado é Paul Dinsmore, diretor-presidente da Dinsmore Associates, ele que é consultor internacional da área de gerenciamento de projetos e é pioneiro do assunto no Brasil. Autor de 17 livros, recentemente teve o livro premiado pelo PMI, o AMA, Handbook of Project Management. Paul, por que se fala tanto que a metodologia do gerenciamento de projetos é importante para as empresas? Bom, o gerenciamento de projetos é relevante hoje em função das mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, aquilo que levava 4 anos, algum tempo atrás, agora as pessoas querem isso em 2 anos. Aquilo que levava alguns meses, queremos que isso seja feito em menos meses. Então, é uma pressão enorme de fazer muito mais com muito menos. E que os projetos sejam feitos dentro de um prazo mais curto, que custe mais barato e que sejam de qualidade maior. Para fazer isso, é preciso ter metodologia e técnicas para fazer. Então, evidentemente, gerenciamento de projetos, que é uma forma comprovada de sucesso, é a forma de conseguir esse resultado. Os projetos significam mudanças dentro das empresas, né? Quais são os recursos que o gerenciamento de projetos tem que ter dentro da empresa? Com que áreas ele vai se relacionar? Com vendas, com administração, com departamento de estratégia? Bom, gestão de projetos depende da natureza do projeto. Então, existem projetos clássicos do tipo engenharia de construção, de grandes empreendimentos. Na área de TI também utilizam bastante. Lançamento de novos produtos, marketing e assim por diante. Agora, é preciso, naturalmente, quem resolve, quem escolhe os projetos é a alta administração. É preciso haver um relacionamento também com a alta administração. Então, a comunicação é um dos componentes mais importantes para ser bem-sucedido em gerenciar projetos. Essa comunicação, então, vai depender de estratégias relacionadas a todas as outras áreas da empresa. Com certeza. Idealmente, os projetos vêm filtrados pela alta administração através de uma gestão de portfólio de projetos em que se faz a priorização. Fixa as prioridades e resolve quais são os projetos mais importantes e quais são os projetos que podem esperar até o ano que vem. Agora, isso pode incluir projetos de expansão, de grandes investimentos, pode ser de inovação, e pode ser de investimento em alta tecnologia. Então, é claro que isso precisa vir de cima para baixo e depois se aplica os bons princípios de gestão de projetos para implementar dentro do custo, dentro do prazo e atendendo à qualidade. As empresas têm como critérios, por exemplo, buscar fora dos seus próprios recursos dentro da empresa, buscar fora pessoal necessário para implementar o projeto, por exemplo, outsourcing, né, que chama. Como é que funciona? É relativamente comum isso, sim. Muitas vezes a empresa não tem recursos suficientes ou opta por não ter, acha que é mais econômico, é mais técnico contratar pessoas especializadas na área, terceirizar. Existe também a questão de gerenciar um grande empreendimento, uma construção, por exemplo. Então, naturalmente, as empresas não têm seu departamento enorme de construção, então vão contratar empresas especializadas para fazer isso. Então, é muito comum terceirizar ou subcontratar. No caso, a empresa tem, por exemplo, condições de fazer implementação de softwares para colaborar no gerenciamento de projetos? Bom, softwares existem várias formas. Pode-se desenvolver softwares, em alguns casos, dentro de casa. Mais comum é contratar empresas especializadas para desenvolver ou ainda contratar softwares já prontos e comprovados. Então, existem essas várias opções. A tendência é de procurar achar softwares existentes e fazer as adaptações dentro de casa. Qual a expectativa que a alta gerência pode ter quando ela resolve implementar uma área de gerenciamento de projetos? Bom, a esperança, certamente, que eles têm que isso traga grandes resultados. A alta administração é movida por resultados, é claro. Então, eles querem inovar, né? Querem
ampliar as perspectivas, querem lançar novos produtos. Então, a expectativa certamente será essa. Agora, ao passar para assumir uma gestão por projetos, isso tem implicações dentro da empresa em termos de comunicação. Então, é preciso mexer com a estrutura da organização e gerenciar os conflitos eventuais que podem aparecer em função dessa mudança de cultura. Hoje no Brasil, quais são os principais projetos? O senhor, como consultor, diria que as empresas se direcionam para apostar em quais projetos? Bom, existem classificações de projetos. Mas o que hoje no Brasil mais as empresas buscam? Que tipo de projetos? São os de crescimento? São os de recursos humanos? O que está chamando muita atenção no momento, evidentemente, são os grandes empreendimentos. A Petrobras, Vale Rio Doce, empresas dessa natureza, é claro que investem enormes recursos para ampliar as suas instalações. Então, isso são megaprojetos, isso é uma linha. Uma outra linha seria na área de sistemas, em que na área de informática, de modo geral, há investimentos muito, muito grandes e muita busca por parte dos profissionais e das empresas, no sentido de melhorar a qualidade da implementação de projetos nessa área de TI. Uma outra área seria o lançamento de novos produtos. É preciso lançar o produto já, não daqui 6 meses, é preciso fazer daqui 2 meses. Como fazer isso? Então, novamente, se busca essa solução através do gerenciamento de projetos. Uhum. Esse custo, como é que a empresa trabalha o custo da implementação de uma área de gerenciamento de projetos? Bom, depende novamente da filosofia. Se dentro da empresa pretende contratar as pessoas para gerenciar o contrato, evidentemente aquele custo então será alocado ao projeto em si. Se resolve fazer o outsourcing, né, ou subcontratar, então aquele custo também acaba sendo agregado. Então, independentemente se isso é feito dentro de casa ou fora de casa, o custo é atribuído ao projeto. E como a empresa vai buscar um profissional para tocar essa área do gerenciamento de projetos? Ok, a área é uma área atualmente em ascensão, digamos assim. Há muita procura para os bons profissionais. Então, se procura, evidentemente, no mercado, mas existem algumas certificações aí que são úteis em relação a isso. Na área de TI existem muitas certificações mais técnicas. Existe uma certificação chamada PMP, Project Management Professional, que é do PMI, do Project Management Institute. Existe também uma outra, certo, por uma associação brasileira de gerenciamento de projetos, que é ligada a uma entidade europeia, que também tem uma certificação. Então, claro que pessoas que têm essa certificação têm uma probabilidade maior de ser um bom profissional. Essa certificação, ela é feita através, o profissional faz um MBA, ou sai da faculdade, faz uma pós-graduação? Não, independentemente da formação que a pessoa tem, ele faz também cursos complementares em preparação, como se fosse um pré-vestibular, digamos assim. E precisa passar numa prova. E passando nessa prova, então, acaba sendo certificado que tem o conhecimento necessário para poder agir dentro da área de gestão de projetos. Ou seja, alguém dentro da empresa que fique sabendo da informação da implementação de um gerenciamento de projetos, alguém que tenha interesse pode buscar uma capacitação maior, além da sua capacitação básica, para almejar o cargo. Sem dúvida. Aqui no Brasil, atualmente, deve ter mais de 4.500 pessoas certificadas por essas entidades. E aumenta substancialmente o chamado empregabilidade. Empregabilidade dentro da própria empresa ou empregabilidade, eventualmente, fora da empresa, se a pessoa precisar sair. Então, essas certificações são bem relevantes para o profissional que quer agregar algo mais à sua profissão. Lembre-se que os gerentes de projetos normalmente têm outros conhecimentos também.
ele é um expert ou em TI, ou em construção, ou lançamento de produtos, ou pesquisa em desenvolvimento, e agrega mais essa habilidade de gerenciar projetos à sua profissão inicial. O gerente de projetos pode vir de uma área de engenharia, pode vir da área de todas as áreas, ele pode vir da administração, ele pode vir de uma área de marketing? Podem vir de qualquer área. Agora, normalmente é uma área onde se o projeto é de TI, é mais do que provável que a pessoa tenha trabalhado, pelo menos, em TI e tenha alguma formação. Nem necessariamente em exatamente aquela profissão, mas alguma coisa ligado. Num dos seus livros, no Project of Management, o senhor comenta até que existe a possibilidade da pessoa, desde que ela tenha muita capacitação, até a pessoa ainda um pouco leiga no assunto, existe como essa pessoa ser treinada. Como é que funciona isso? O senhor dá dicas no seu livro. Não, sem dúvida. A pessoa pode evoluir dentro desse caminho. Assim como o senhor dá dicas também para empresas. Sem né? dúvida. Mas então essa evolução depende um pouquinho também da pessoa. É importante, a coisa mais importante em selecionar a pessoa é o processo de seleção. Tá? Que a pessoa precisa ter potencial lá para isso. E pode depois, então, ir aprendendo. Existem níveis, né? Normalmente as pessoas trabalham um pouco no projeto, depois acabam estudando, fazendo seminários, eventualmente fazendo a certificação, e depois chegam até a liderar ou coordenar um projeto menor. O passo seguinte seria passar a ser gerente de um programa maior, e um nível mais elevado seria ser um diretor de um projeto bastante complexo. Para ser um bom gerente de projetos, precisa saber trabalhar em equipe. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma percepção, às vezes, de que o gerenciamento de projetos seria uma profissão mais técnica. E certamente tem esse aspecto. Você tem um aspecto de cronogramas, orçamentos, planejamento e coisas dessa natureza, análise de riscos. No entanto, os estudos mais recentes indicam que o aspecto comportamental, a habilidade de lidar com pessoas, de convencer pessoas, de negociar com pessoas, de influenciar a alta administração, ou cliente, ou fornecedor, que tem um impacto fortíssimo, talvez tão forte ou mais ainda do que as habilidades técnicas. Uhum. Nós gostaríamos de falar também, o senhor escreveu um artigo muito interessante em 2003, falando sobre pessoas que têm projeto de vida. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o projeto de vida, ajuda a pessoa que quer almejar não só o cargo de gerente de projetos na empresa, mas a pessoa que quer crescer? Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Eu fiz um paper alguns anos atrás, que publiquei lá no exterior, dizendo que a nossa vida é um projeto, a sua vida é um projeto, a minha vida é um projeto. Por quê? Porque se encaixa dentro da definição. Tem começo, depois tem fases intermediárias e termina. Logo, então, nossas vidas são projetos. E os conceitos de gestão de projetos podem ser aplicados. Por exemplo, temos que gerenciar o custo, orçamentário, os prazos dos vários projetos que temos ao longo da vida, qualidade de vida, o próprio escopo, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Questões de RH, outras pessoas que nos cercam, comunicação, gerenciamento até da própria família. Sem dúvida, todos os relacionamentos. Então, a analogia foi feita e fiz esse artigo que saiu acho que foi 2002, e que exatamente foi o projeto Você. Como você pode aplicar os conceitos de gestão de projetos à sua própria vida. Muito interessante essa analogia com relação ao mundo corporativo. Muitas vezes a pessoa pode se perguntar por que se tornar um gerente de projetos, né? Ou seja, qual é o futuro dessa profissão? Que interessante essa pergunta, porque anos atrás não era uma profissão reconhecida, tá? E as pessoas, eu ouvi uma pessoa até comentando hoje no seminário, que chegou a comentar, poxa, eu não estava preparado para nada disso. Um dia eu estava passando no corredor e alguém me pegou e disse, você agora vai gerenciar tal projeto. E a pessoa não tinha o mínimo preparo para isso.
Então, evidentemente, foi estudar e tinha intuição e habilidade e acabou, então, fazendo um bom trabalho e se desenvolveu na área. Agora, hoje, existe, sim, universidades que têm cursos, muitas empresas oferecem cursos voltados à certificação, então, existe como se preparar para isso. Né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco falando mais sobre os desafios da carreira do gerente de projetos. Até já! Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a importância do gerenciamento de projetos nas empresas. Eu estou falando com Paul Dinsmore, consultor internacional em gerenciamento de projetos e pioneiro no Brasil. Paul, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre os desafios da carreira. Quais são? Bom, os desafios são de ganhar experiência inicialmente no ramo. Segundo desafio é conseguir conhecer a metodologia e as técnicas e os processos necessários que normalmente não são ensinados na universidade. São cursos posteriores que precisam ser feitos. E o aspecto seguinte também é lembrar que gerenciamento de projetos não é simplesmente uma série de técnicas que se usa, mas engloba o conceito global de gerenciamento. Em inglês se chama de Project Management. Management significa gestão. Então, gestão significa lidar com pessoas, tá? Fazer trabalho em equipe. Então, existe uma série de fatores humanos que são tão importantes quanto aos aspectos técnicos que também são básicos. Nesse treinamento que a pessoa pode receber, tanto via faculdades, pós-graduação, também as empresas podem fornecer esse tipo de treinamento, inclusive através da prática. Sem dúvida, existe o conceito de on-the-job training, né? Quer dizer, o treinamento no local, a pessoa aprende dessa forma, mas muitas e muitas empresas contratam cursos de treinamento específico, que pode ser um curso, digamos, de